Olá pessoal, estamos chegando com mais um Oncologia na Pan. Nós vamos falar, como sempre, com a doutora Lisiane Anzanello para saber sobre um tema muito importante de oncologia hoje. Olá doutora, tudo bem? Oi, tudo bem para todos? Fico bem feliz de estar aqui novamente, né, instruindo as pessoas, discutindo temas tão prementes, né, e passando para o Benauense e para todo o nosso vale, quem está aqui, né, acessando a PAN, discutindo temas tão importantes. Doutora, vamos falar hoje sobre câncer de rim. Isso mesmo. O câncer de rim, o nosso junho é o mês de prevenção e também da saúde do homem. Então, a gente sabe que como é mais prevalente em homens, vamos acessar e falar um pouquinho sobre esse tipo de neoplasia. Tá, para começar, acho que a gente poderia falar sobre diagnóstico. Vamos falar um pouquinho, então, assim, sobre câncer de rim. Então, lembrar para as pessoas, assim, leigos, às vezes eles não sabem quantos rins a gente tem. Nós temos dois, né? Sim. Então, a pessoa diz assim, tudo bem, tem um tumor de rim, vai lá, tira um e fica curado. Mas uma coisa bem importante para dizer para as pessoas, porque da importância de falar do câncer de rim, é porque normalmente é um câncer que, quando descoberto, é muito tarde, às vezes. Quando ele é um órgão que fica bem posterior, bem na região dorsal, a gente chama de um órgão atrás do peritônio, atrás dos intestinos, atrás de todos esses órgãos importantes. Então, fica um de cada lado. E esse órgão, quando ele vai dar sintoma, normalmente às vezes sintoma assim, o sangramento urinário, que às vezes a pessoa talvez não perceba tanto, a pessoa tem uma dor nas costas, e quem não tem uma dor nas costas às vezes, ou então um abaulamento, um discreto aumento de volume, que a pessoa acha que às vezes que é muscular, que é uma distensão. Então, normalmente esse tumor, quando diagnosticado, sabe, ele é bem maior. E a diferença, às vezes, é que esse tumor, quando ele cresce, ele atravessa a parede do intestino, encosta em outros órgãos, pode disseminar por continuidade um órgão encostado no outro, passando como uma batata estragada junto com outra batata estragada, assim, né, por continuidade. E ele também pode infiltrar os canais urinários, né? Então, infiltrar ali e de repente se disseminar por essa via, ou às vezes até pelos vasos sanguíneos, e aí dá o que a gente chama de metástase nos ossos, metástase nos pulmões, né? Metástase em outros lugares que são fígado, complicam o que o pessoal diz assim, tira o rim, né? Então, às vezes, mesmo você tirando o rim, você não deixa a pessoa curada porque fica doença, né, persistente em outros órgãos ou em outros locais ali perto. Quais são os primeiros sintomas que devem alertar para um câncer de rim? Eu acredito que dor lombar, um aumento de volume na região das costas e sangramento. Acho que sangramento urinário é uma coisa que a pessoa não pode esperar, né? E em homens até fica mais fácil, porque homem com sangramento urinário é uma coisa bem incomum. Mas nas mulheres, às vezes, confunde um pouquinho com o fluxo menstrual. Então, as mulheres talvez fiquem um pouquinho assim, em dúvida, né? Ou talvez atrasem um diagnóstico por causa disso. Certo, doutora. E o câncer de rim? Claro que, como todo tipo de câncer, se ele é descoberto já lá no início, tem mais chance de cura. Mas um câncer aí que a pessoa de repente descuidou e percebeu ele meio tarde, quais as chances de cura? Normalmente hoje a gente já sabe que mesmo câncer de rim a gente tem imunoterapia com uma taxa bastante grande de controle de doença. Às vezes a pessoa consegue viver muitos anos tratando. Agora, quando a gente pega um tumor muito pequenininho, então a gente sabe que vai curar 100% dos casos. E sempre tem cirurgia para se fazer, ou seja, vamos tirar um rim porque a pessoa consegue sobreviver normalmente com o outro rim? Se o tumor for pequeno e for possível você tirar só um lobo, um pedacinho do rim, um terço que a gente chama, normalmente o rim divide ele em 3 terços, o terço inferior, médio e o superior. O superior e o inferior são mais fáceis nessas localizações, você tira o pedaço e a pessoa convive com o resto que o rim sobra. Então, assim, nem sempre você precisa tirar o rim todo, fazer uma nefrectomia. Então, você pode fazer uma retirada parcial do rim. Então, pode ser feito sim. Mas também existe a possibilidade de uma cura através de Só cirurgia, sim. medicamentosa? E medicamentosa também. Por exemplo, o paciente que tirou e tem algum risco de a doença voltar, pode fazer uma imunoterapia preventiva profilática, por causa do risco maior dele realmente ficar curado. E como que tá a incidência de câncer de rim aí, que a senhora Não é um dos tumores acompanha? mais incidentes, né? Mas o que sempre preocupa é o diagnóstico tardio,
Então, por isso que a gente diz para as pessoas assim, como é que eu faço uma prevenção? Como a gente sabe que é um tumor mais prevalente em homens e que é um tumor que incide em 50 a 70 anos, então a gente sempre recomenda que essas pessoas façam exames preventivos. Então, por exemplo, uma ultrassonografia de abdômen, uma tomografia de abdômen, exames rotineiros, que a pessoa possa fazer ocasional nessas idades. Então, a gente sabe que aos 50 a gente tem a colonoscopia, a gente já comentou aqui para câncer de intestino, a gente fala da ultrassom de abdômen para ver tumores de ovário. Então, esse ultrassom feito nessa idade é já um marco para a gente ter uma avaliação preventiva desses órgãos. Então, assim, por que um paciente de 50 anos faria um ultrassom de abdômen? Procurando exatamente, então, um aumento prostático, procurando algum nódulo renal, algum cisto renal suspeito, ou a pessoa procura, então, alterações em algum órgão interno, e até serve como uma foto, em que a pessoa depois vai fazendo as fotos a cada 2, 3, 4 anos e vai vendo evoluções da pessoa. Porque eu sempre digo assim, nunca fez uma tomografia, nunca fez um ultrassom de abdômen e descobriram um nódulo numa parte do rim. Será que esse nódulo é velho? Está o mesmo antigo? Já está do mesmo tamanho há tantos anos? Não precisa mexer? É um nódulo benigno? Será que é maligno? Porque não se faz biópsia de rim. Então, vocês não tem como ir lá, normalmente você tem que tirar aquele pedaço. Né? Então, é importante a pessoa saber se já tem, se já tinha essa evolução, por isso que é importante assim, conscientizar as pessoas de fazer um exame preventivo, de estar atenta aos sintomas, para que ela faça um exame e a gente consiga detectar nódulos que possam ser benignos, cistos, né, diferenciar, ou ver nódulos que possam ser acompanhados no tempo. Então, um nódulo que não é tão suspeito, você pode ir acompanhando, vendo não está crescendo, está igual. Então, pode ser um tumor benigno do rim, que existem tumores benignos de rim, né? Então, é importante a gente saber diferenciar esses tumores. Doutora, essa doença do rim, o câncer de rim, ele pode ser hereditário ou tem alguns fatores externos que podem ajudar a desencadear essa doença? Tem algumas doenças que dão hereditariedade nele, né? Tem algumas síndromes genéticas que quando a gente vê na família, a gente sabe que a gente tem que ficar mais de olho nesses pacientes. A outra coisa é contato, por exemplo, paciente com obesidade, que a gente já sabe que é importante, os fumantes, os tabagistas, as pessoas que bebem muito, são daqueles fatores que comem poucas verduras, tomam pouco um líquido, usam muito anti-inflamatório, que não é bom para o rim, a acetaminofém, então é um dos remédios que parece estar associado ao aumento do risco. Então a gente sempre olha, quando a gente vai fazer uma avaliação de qualquer paciente que vá ao médico, a gente tem uma coisa que a gente faz que é bisbilhotar a história familiar e a história pregressa daquele paciente. Então, a gente consegue saber se na família tem algum histórico de câncer ou se o paciente tem algum histórico de hábitos de vida que possam fazer digamos assim, um maior risco para algum tipo de doença. Certo. Bem, doutora, a gente vai falar também sobre a cura, né? Que a gente sempre começa falando sobre o câncer, sobre o diagnóstico e sobre a cura. Mas assim, vamos, antes da cura, falar um pouco sobre cuidados que as pessoas devem ter na vida. Eu diria assim, a gente sempre fala, né, que a pessoa que se mantém no peso, que faz exercício, que não é sedentária, que tem uma alimentação saudável e que tem uma vida plena, feliz, ela tem uma chance bem grande de não ficar doente de nada, né? Então, assim, não vai ter hipertensão, não vai ter depressão, não vai ter nenhuma doença alérgica. Então, são todas as doenças em que a parte emocional e que a parte de alimentação, então, deixa a gente hipertensa, obesa, varizes, as doenças crônicas como bronquites, problemas pulmonares, se fumar. Então, se você tem bons hábitos, você com certeza vai eliminar um grande risco da sua vida, que é o câncer, que é uma doença mais da velhice, por você ter contribuído através dos teus hábitos ruins, né, junto com um pouquinho da genética, e lá no final você pode ter, então, contribuído para ter uma doença. Doutora, a gente sempre comenta aqui nos nossos podcasts, aqui Oncologia na PAN, com a doutora Lisiane Anzanello, a gente sempre fala sobre exercícios físicos e uma série de cuidados. Quando a pessoa já foi diagnosticada com uma doença dessa, como câncer de rim,
dá para, a partir dali, ter uma vida diferente, regrada, com exercícios físicos, ou já complica um pouco mais? Não deve. Eu sempre gosto de falar que tem uma americana que ela é campeã de halterofilismo, tem 86 ou 88 anos, e ela começou aos 56. Então, essa vida de atividade física. Então, eu acho assim que nunca é tarde para as pessoas mudarem seus hábitos, né? Principalmente de atividade física. E a Sociedade Americana de Combate ao Câncer, ela recomenda que os exercícios não sejam aquela caminhadinha de shopping, aquela coisinha fácil, que é para fazer atividades físicas moderadas a intensas, 40 a 50 minutos, 5 vezes por semana. Então, que não é assim pouca coisa, que nós precisamos nos excitar muito para manter nosso físico bem, que o nosso corpo precisa de atividade física. Mesmo pós-diagnóstico? Pós-diagnóstico é super importante. Então, às vezes eu tenho pacientes que já eram corredores, que mantinham atividade física, mantém durante o tratamento. Pacientes que nunca praticaram, a gente só recomenda, começa devagarinho e vai, não ser um atleta, mas que ele faça isso. Até dando um gancho aqui, Ediel, que é importante as pessoas saberem, porque a gente também já falou de câncer de pulmão, e a gente sabe que pessoas que exageram em exercícios físicos, por exemplo, os triatletas, os Ironmans, aquelas pessoas que fazem maratonas, tal, eles têm altíssimo risco de câncer de pulmão. Altíssimo risco de câncer na vida deles, porque eles exageram em maior número de radicais livres pelo excesso de atividade física. Então, a gente já sabe, né, que o Cooper, que foi quem recomendou, né, a gente correr e tudo mais, a gente sabe que não é bom o excesso. Então, a gente tem atividade física, mas não exceder. Então, pessoas que correm 20, 30 quilômetros todo dia, que faz mais maratona e tal, esses têm que cuidar mais, porque tem risco também de outras doenças decorrentes do excesso de exercício, excesso de radicais livres que o exercício faz a pessoa ter. Ou então, seja, equilíbrio. Se por um lado deve praticar o exercício físico, por outro lado, o excesso também pode complicar. Também pode complicar, então as pessoas têm que saber. Então, assim, muitas pessoas às vezes não se dão conta, por exemplo, também, tomam vitaminas, você deve ter amigos que tomam um monte de vitaminas e se acham super saudáveis tomando um monte de vitamina. A pessoa às vezes nem sabe que fumar e tomar vitamina B6 aumenta o câncer de pulmão. Então, assim, então as pessoas têm que perguntar para o seu médico se tal ato de tomar tal vitamina ou tal é bom ou não. Como agora está uma moda de tomar vitamina D, e a gente sabe que a vitamina D em excesso também prejudica, né? Tomar vitamina B12 injetável, que é bom e tal. E a gente sabe que todo excesso é prejudicial para o nosso organismo. Então, eu acho que esses modismos que acontecem, agora é jejum, não, agora é isso, agora é aquilo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que me impressiona bastante, doutora, já que a senhora está tocando nesse assunto, é falar sobre mídias sociais. Hoje parece que todo mundo virou especialista, né? Há pessoas que não são médicos, não tem nada a ver com aquilo, mas indicam um tratamento de cabelo, um tratamento disso, um tratamento daquilo. Claro que a gente sabe que as coisas naturais vão facilitar bastante, mas tem de tudo na internet, né? Eu acho que, assim, a gente está num mundo hoje em que a notícia e as pessoas que ganham dinheiro fazendo essa exploração dessas notícias que são mais, assim, que repercutem muito na mídia, a gente tem que tomar muito cuidado e procurar realmente lugares onde tem a notícia verdadeira, porque a tal da fake news, eu estava até conversando que a gente está muito vulnerável às notícias se a gente não for atrás e bisbilhotar o que é real no que a gente está lendo, né? Porque a gente às vezes tem a vida toda baseada numa mentira, em você seguindo notícias, às vezes, né, e hábitos e dizendo que aquilo é bom ou ruim. Então, acho que isso que você falou eu acho que o mal do século agora. Doutora, para a gente encerrar, então, esse podcast, eu quero falar sobre a cura e as chances de cura. Quando diagnosticado precocemente, 90% a 100% de cura. Uma pequena cirurgia ou uma cirurgia de retirada de um rim e o outro funcionando, a pessoa tem uma vida completa normal, volta a ter atividades completamente normais. Então, é bem tranquilo em casos iniciais. Em caso que a doença já está um pouco mais avançada, a gente vai fazer tratamento, então, com cirurgia combinada com tratamentos com imunoterapia, algumas quimioterapias. Então, mas geralmente a imunoterapia que está
tendo mais resultado. E a paciente tem poucos efeitos colaterais, vai ter uma vida com qualidade. Então, é importante a gente saber que é uma doença que, apesar de ela, digamos assim, ela tem um crescimento mais lento, ela não é tão agressiva e a gente consegue, e paciente geralmente às vezes mais idoso, a gente consegue ter um bom controle da doença. Muito bem, então para a gente encerrar de vez, cuidados, vamos só reforçar os cuidados e o que Está as pessoas... atento, né, aos sintomas. Aham. E também os exercícios físicos, Exato. alimentação e tudo isso, né? É isso aí. Né? Ter uma vida saudável, a gente tem que viver bem, né? Então, praticar atividade física, cuidar da alimentação e ter uma vida feliz. Ótimo. Muito bem, conversamos com a doutora Lisiane Anzanello em mais um quadro Oncologia na PAN, mais um podcast. Você pode acompanhar pelas nossas redes sociais.